Olá, que a paz de Deus esteja com você. Seja muito bem-vindo neste canal. Este é um canal para você de leitura bíblica e de oração a este nosso Deus. E hoje eu quero fazer um alerta para você. Aqui em Colossenses capítulo 2, no versículo 8, Deus usando o apóstolo Paulo nos alerta e nos diz: não permitam, não permitir, não permitam que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Então, tenha cuidado e não permita de forma alguma que ninguém estrague a sua fé, a qual Deus te deu em Jesus Cristo. Os ensinamentos a qual Jesus Cristo passou para você através da palavra dele, através dos seus discípulos, através da igreja primitiva. De forma alguma, não deixa. Porque a gente vê nos tempos de Jesus Cristo, na verdade, antes de Jesus Cristo, sempre já houve falsos profetas, falsas pessoas trazendo palavras na contramão da vontade de Deus. Você lê o Antigo Testamento, você vai ver quantos falsos profetas houve. Os profetas verdadeiros falavam uma coisa, aí vinham os profetas falsos, falavam outra e faziam outra coisa totalmente diferente. Então, enganando o povo, levando o povo a pecar, levando o povo a perecer, a sofrer. E é isso que essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, essas filosofias, essas coisas humanas fazem com a vida das pessoas, com as pessoas que verdadeiramente quer buscar a Deus, quer ter comunhão com Deus, já teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o que? Destruir a fé delas, destruir a alegria delas, porque naquele momento em qual você teve um encontro com Jesus Cristo, com Deus, e não só te deu uma fé, mas também uma alegria especial e uma paz especial, que não é circunstancial, uma paz que independentemente das circunstâncias, você tem ela, e uma alegria também. Você pode estar passando pelo vale, onde a sombra da morte está bem perto, você continua tranquilo. É o que o salmista Davi escreveu muito bem lá no Salmo 23, versículo 4. Mas essas filosofias erradas, essas tradições, esses ensinamentos humanos, essas coisas do homem, e muitas vezes acompanhado com coisas diabólicas do diabo, de Satanás, vem para destruir. Destruir a fé e a alegria e a paz a qual já foi comprada por Jesus Cristo há mais de 2000 anos ali na cruz do Calvário. Então Deus ele está fazendo hoje para você um alerta. Cuidado com esses ensinamentos que está fora da vontade de Jesus Cristo, que ensina tudo o contrário o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou, não só com palavras, porque Jesus Cristo e não só nos ensinou com palavras, mas também principalmente com exemplos. E você pode ver que essas pessoas, esses falsos mestres, esses falsos ensinadores, que vêm com esses elementos, essas coisas humanas, essas tradições superficiais, como diz aqui, você vê que geralmente é só em palavras, é só na oratória. Eles têm até uma oratória boa, uma persuasão boa, consegue persuadir as pessoas boas, pessoas muitas das vezes até carismáticas demais, consegue atrair a atenção das pessoas, mas na prática mesmo é como Jesus disse lá em Mateus, fariseus hipócritas. Então tenha cuidado. E aqui eu quero trazer mais uma outra palavra para você antes de nós orarmos. Aqui em Timóteo, 1 Timóteo 4, veja o que Deus diz aqui. Eu vou ler do versículo 1 ao 10. E depois, para terminar, nós vamos ler uma palavra a qual o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que é em João capítulo 5, está até anotado ali, o versículo 39, está na outra Bíblia. Mas aqui Deus diz aqui, usando o apóstolo Paulo aqui, e o apóstolo Paulo também instruindo Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 10. Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente, Deus está dizendo claramente, está bem claro aqui, que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca nos últimos dias. Naqueles tempos lá, como já disse aqui, no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo vir, já existia falsos mestres, falsos profetas. Na época de Jesus Cristo também não era diferente, existia os fariseus, a qual Jesus Cristo combateu eles. E na época do apóstolo Paulo e nos nossos dias de hoje também, a gente vê que está aumentando cada vez mais. Pessoas totalmente fora da contramão da palavra de Deus, elas
até trazem a palavra de Deus, mas como o diabo trouxe para Jesus lá no deserto. Quando Jesus Cristo ele estava sendo tentado no deserto, você pode pegar a tentação de Jesus lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. O diabo ele vem também para cima de Jesus Cristo com a palavra de Deus e com a palavra de Deus. E é assim que os falsos mestres vêm, muitas das vezes, com a palavra de Deus, uma distorcida, totalmente contrária à vontade de Deus. E pega textos isolados, versículos isolados, e monta toda ali uma estrutura ali para fazer com que as pessoas acreditem que é de Deus. E quando você vai ver o resultado, não tem nada a ver com Deus. Distancia a pessoa de Deus, esfria a pessoa, faz a pessoa perder a bênção. E como nós lemos aqui em Colossenses 2, versículo 8, a pessoa perde a fé a qual Deus deu a ela e também perde a alegria, perde a paz. E essa não é a vontade de Deus. Então, para você manter a sua paz, a sua alegria, a fé a qual Deus entregou para você no dia que você teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso que eu peço que todos os dias esse canal é exatamente para isso. Leitura, lê Bíblia, ó, leia. Leia a Bíblia. Leia. Não fique comendo pela mão dos outros, não. Nós necessitamos também de um ao outro, de auxiliar, de ter o auxílio de um ao outro, de um líder religioso. Mas você não pode ficar na dependência total dele, não. Deus te deu olhos, ouvidos, deu discernimento, sabedoria para você também buscar Ele. Buscar a Deus também, individualmente também. Tem a forma coletiva a qual Deus agrada, que é através da sua igreja. No Salmo 133 ele fala: ó, quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. Então temos que viver a união com a igreja de Jesus Cristo, mas também você tem que ter um momento a sós com Deus. Você tem que ter um momento a sós com Deus, tem que ser amigo de Deus. E o único meio de você ser amigo de Deus é através do Filho dele, Jesus Cristo, através da leitura contínua da palavra, da meditação dela contínua, leitura contínua, o seu devocional, a sua consagração a Deus, o seu jejum e o estudo também da palavra, estudar a palavra, tudo isso faz parte. Então, nos últimos dias, como diz aqui, em 1 Timóteo 4, versículo 1 em diante, muitos se desviarão, né, de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníaca. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. E eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Então já está com a consciência cauterizada. Eles nem estão pecando mais não. Eles nem têm esse arrependimento mais não. Tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas. E eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Dirão que está errado casar-se e que é errado o consumo de alimento que Deus criou para serem recebidos com gratidão. Pois tudo quanto Deus fez é bom, e podemos comer com satisfação se recebidos com a ação de graças, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos santificados. Se você transmitir essas instruções aos outros, estará cumprindo seu dever como um ministro digno, alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro que vocês têm seguido. Então eu estou transmitindo isso para você, essa instrução para você. Por quê? É o meu dever, é a minha obrigação. Graças a Deus, eu leio bastante a Bíblia, eu tenho comunhão com Deus, eu busco a Deus. É um privilégio a gente ter sabedoria. Deus está abrindo os olhos da gente, está nos ensinando, está nos guiando. O próprio Deus nos guia, nos ensina o caminho ao qual nós devemos andar. É um privilégio ter essa libertação de Deus, esse entendimento, essa visão. Só que também há essa grande responsabilidade. Não posso me omitir aqui e ficar calado, né, e ficar só para mim. É o meu dever, estará cumprindo o seu dever como um ministro digno. Então é o meu dever passar isso adiante. Alimentado pela fé e pelo ensinamento verdadeiro. É um ensinamento verdadeiro, baseado na palavra, tirando dentro da palavra de Deus, não um contexto, que não textos isolados, versículos isolados, mas lendo todo o texto aqui, o contexto aqui e tudo mais. Ao versículo 7. Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Então, gaste o seu tempo nas coisas de Deus, na leitura da palavra de Deus, na intimidade, na comunhão com Deus, na consagração a Deus, no estudo dela, né? Não em lendas, em filosofias, como nós lemos lá em Filipenses,
Foi Filipenses, não foi Colossenses. Colossenses 2, versículo 8. Então não gaste, deixa eu voltar aqui, mas foi isso mesmo, Colossenses 2, versículo 8. Aqui, ó. Não permita que outros lhes estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas. Então não perde seu tempo com filosofias, não, coisas erradas, não, superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas, coisa do homem, não. Não faça isso, não. Então não gaste seu tempo, desperdice seu tempo com essas ideias, com mitos, com lendas, com essas coisas, não. Mas gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. O exercício físico é bom, porém o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Então fica aqui um alerta aqui. Tem pessoas que só se exercitam o corpo físico. Tem que exercitar mesmo. Você tem que fazer uma caminhada, uma corrida, uma academia. Tem que tratar do seu corpo também, porque o seu corpo ele é templo do Espírito Santo. Mas o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Então não deixe também o exercício espiritual de lado, não. Não ignore o exercício espiritual. Né? Qual que é esse exercício espiritual? A leitura da palavra. A comunhão com Deus, a oração, a ida até os cultos nas igrejas, os cultos nas casas, a comunhão com os irmãos. Isso é um exercício espiritual. Né? Fazer a prática do bem, dar os frutos, fazer as obras a qual Jesus Cristo chamou você para dar. Ter uma fé viva, uma fé ativa, acompanhada de obras. E esse é o exercício espiritual a qual Deus deseja que nós venhamos praticar. Portanto, exercite-se espiritualmente, porque isso o ajudará não só agora nesta vida, mas também na vida futura. Então, o exercício espiritual e não é só para agora. O físico é só para agora, só para essa vida terrena, para você manter o corpo físico saudável, ter uma velhice saudável, e ter uma vida saudável. Agora o espiritual ele vai muito mais além desta vida. Não é só para esta vida, mas também para a vida eterna, para a vida futura. Ele é muito mais proveitoso ainda. Esta é a verdade, deve ser aceita por todos. Nós trabalhamos incansavelmente e lutamos muito a fim de que as pessoas possam crer nela, pois nossa esperança está no Deus vivo, o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então o apóstolo Paulo está trabalhando muito aqui no sentido de ensinar as pessoas as coisas corretas, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele estava combatendo ali as heresias, as filosofias, as tradições, as coisas que estão na contramão da vontade de Deus. E hoje, nos nossos dias, não é diferente. Então tome cuidado. E aqui na outra Bíblia que eu peguei aqui, para já deixar mais adiantado, em João 5, versículo 39, Jesus Cristo diz: examinais as escrituras, tem que examinar, tem que ler. Lei como os crentes bereanos, os crentes de Bereia, o apóstolo Paulo até fala, lá em Atos fala, sobre os crentes de Bereia, os bereanos, eles conferiam, quando tinha alguém ministrando a palavra ali, ensinando, os apóstolos estavam ensinando, os bereanos estavam ali, com a palavra de Deus nas mãos, examinando, conferindo, ver se o que eles estavam falando estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, a necessidade, a importância de quando você estiver ouvindo uma pregação, seja aqui no YouTube, ou seja na igreja, ou numa casa, ou num ar livre, onde que você estiver ouvindo a palavra de Deus, a necessidade de você pegar a sua palavra e conferir, examinar, ver se está de acordo, ver se não está fora, ver se não tem nada de errado, ver se está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É a palavra de Deus que testifica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave hermenêutica para nosso entendimento da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse e de toda a nossa vida. Tanto aqui nesta terra, como a nossa vida eterna com o nosso Deus. Deus ele tem um propósito para você em Jesus Cristo. E o meio de você descobrir esse propósito e viver esse propósito é você examinando as Escrituras, estando de acordo com ela. Viva sua vida de acordo com a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala também, eu falei com você que eu ia ler só esse versículo aqui. Mas a gente vai conversando e Deus ele vai falando com a gente aqui. Mas aqui em Romanos 12, versículo 2, por isso que o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele pede: renovai a nossa mente pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Aqui, ó. E não vos conformeis com este século. Não é para conformar com este século. Não conforme com este século, com as filosofias, com os ensinamentos deste século, com as coisas que estão na contramão da palavra de Deus. Não. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus para você ela é boa, agradável e perfeita. Mas o meio de você experimentar essa vontade de Deus na sua vida, que é boa,
que é perfeito e agradável, é através da examinação, examinar as Escrituras e da renovação da sua mente através da palavra de Deus. Então encha a sua mente, enche o seu coração da palavra de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então enche o seu coração da palavra de Deus. Leia ela, medite, né? Guarde, grava ela, né? Para que você possa estar cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, e você não venha ser enganado fácil, não venha ser passado para trás e não venha perder a fé, a paz e a alegria a qual Deus já conquistou para você, a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já conquistou para você ali na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás, morrendo no seu lugar. Ele morreu no seu lugar, ele deu a vida dele no seu lugar, ele foi castigado no seu lugar, apanhou no seu lugar, ele foi preso no seu lugar, morreu no seu lugar, por mim e por você. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje ele está vivo. Ele está à direita de Deus. Você consegue ver Jesus Cristo agora à direita de Deus? Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Está aqui também, ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus Cristo, a pessoa mais importante deste vídeo, está aqui no nosso meio. Ele está aí com você. E ele prometeu. Tenho a certeza disto. Você que às vezes se sente só, você que às vezes pensa que Deus te abandonou, que você está esquecido por Deus, pelo nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, jamais está. Não está, porque Ele prometeu. E eu estarei com você por todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, até o fim de todas as coisas. Então Jesus Cristo, Ele está com você em cada passo que você dá, em cada respirada que você dá, em cada batida que o seu coração dá, em cada piscada de olho que você dá, Ele está com você. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Quero fazer uma pequena oração para você. Ore comigo. Pai, obrigado por esta palavra. E eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, Pai. Ajude ela a examinar as Escrituras, a palavra do Senhor todos os dias, Pai. E que ela possa conservar, Pai, a fé dela, a paz e a alegria a qual Jesus Cristo já conquistou para ela, Pai. Em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Eu peço todos os dias. Leia a Bíblia. Faça isso. Leia ela. Ore a esse nosso Deus todos os dias. Mantenha comunhão com Deus. Seja perseverante. Seja forte e corajoso. E até amanhã, se Deus quiser e nos permitir, no nome do Filho dele, Jesus Cristo.